101.5 Frecanec FM, eu sou Janaína Serra, esse é o Mamas, Minas e Manas, o programa que traz maternidades e infâncias para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente fez a primeira parte desse programa com o nome de Espelho Meu, dentro da nossa série Futuros Possíveis. Conversei com Kátia Brandão, agora no retorno converso com Mirtes Santos. Estávamos aqui falando sobre o nome de Mirtes. Vou apresentar, a Mirtes já está comigo aqui virtualmente. Primeiro dizer que Mirtes é uma amiga querida, mas vou fazer aqui a devida apresentação. Mirtes é quilombola do Angelim 2, tem que fazer essa separação, me lembro disso. Território do Sapê do Norte, no Espírito Santo. É advogada, professora, pesquisadora, ativista dos direitos humanos há mais de 20 anos no Brasil, presidente do IBDFAM, se for de outra forma você me diz, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, Núcleo de Cabo Verde. É assessora e consultora jurídica do projeto Raízes do Sapê, da Associação Quilombola de Mudas Nativas e Agroecologia Orgânica da comunidade do Angelim 2. Atualmente é docente no curso de licenciatura em Direito na Universidade de Cabo Verde, atuando também como consultora jurídica de projetos de direitos humanos, raça, gênero e diversidade sexual, justiça climática e direito do ambiente. Você viu que eu já dei uma cortada aqui. Mirtes é idealizadora do Pretaria Black Books e Black Kids, que é o primeiro clube de assinatura de livros de literatura antirracista aqui no Brasil. Mirtes, seja muito bem-vinda. Você me ouve bem? Sim, muito, muito bem, Janaína. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, estar aqui com você é um grande, grande prazer. Estou te ouvindo maravilhosamente bem. É tão bom, a gente fica... O Mamas, ele estreou, né? Iniciou a carreira dele em 2018, acho que foi 2019 que ele entrou pela primeira vez na grade da Frecanec FM, aqui na faixa mulher, e de lá para cá a gente sempre tem esse espaço aqui na rádio, uma rádio pública, né, para falar sobre maternidades, e você já esteve aqui mais de uma vez, e assim, tem sido bem bonita, né, a construção. Antes conversei com Kátia é outra pessoa também, que está sempre presente com a gente, sempre com muito a contribuir, aí a gente fica querendo ouvir de novo. Sim. Jana, eu estava aqui pensando, nosso primeiro encontro, eu estava apenas com mãe de um, né? Agora eu sou mãe de dois, né? Pois de um menino e de uma menina, então, tinha que ter a segunda edição aqui no Mamas. Tinha que ter a segunda edição, vamos atualizar. Exatamente. Mas para por aí, a gente vai poder participar sendo mãe de dois. Ai. Ô Mirtes, olha, a gente pensou em falar a gente está nessa série, né, Futuros Possíveis, começamos na semana passada falando sobre masculinidades, e nessa semana a gente colocou um nome que é o Espelho Meu, e a gente queria falar sobre como o olhar do outro, da outra pessoa, para a gente, como influencia na construção da nossa identidade, na forma como a gente se vê. Conversei com Kátia, assim, poxa, por que a gente acredita tanto quando dizem que alguma coisa ruim sobre a gente, e muitas vezes se tem dúvidas quando se recebe um elogio, né? Mas queria falar isso a partir de um lugar, que é o lugar de uma mulher negra, né? Uma mulher negra, uma mulher racializada, crianças também racializadas. Eu estou usando racializado porque eu dei um exemplo aqui de literatura indígena. Então, para a gente ter esse escopo maior, vamos dizer assim. E aí eu queria, vamos lá, agora, feito esse preâmbulo, eu queria conversar com você um pouco sobre a literatura, né? A gente fala do olhar do outro, e a literatura, as produções audiovisuais, elas contribuem muito para essa formação da identidade e para como a gente se vê, como a gente é visto também, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso nessa sua experiência de estar à frente de um clube de assinatura. Como que você tem visto isso? O que está sendo construído? A gente está pensando em futuros possíveis. Isso é muito importante, né? O Ailton Krenak disse que é para a gente não acreditar no fim do mundo, né? Para a gente não morrer antes do fim do mundo, tipo,
acho que é uma construção da ideia de finitude, né, de que a gente está prestes ao fim do mundo. E eu acho que isso tem a ver também com essa ideia aí de você pensar em construir futuros possíveis. Nós, de fato, temos que pensar nisso, e tem uma linha, né, de pensamento afrocêntrico, né, pensando ali a África no centro, que é essa ideia do afrofuturismo, né? Não sei se você está por dentro dessa discussão do afrofuturismo ou do afropessimismo, né? Que são vertentes, conceitos que a gente tem visto se desenvolver bastante no Brasil, né? Estados Unidos também, mas principalmente no Brasil nós temos vários artistas que têm trazido a ideia de desconstruir a imagem, né? Aquela imagem que a gente sempre teve de nós mesmos, que nos constitui enquanto pessoa. Analisem, quem nunca estudou um livro de história vendo aquela imagem colonial das famílias portuguesas coloniais sobre a mesa, enquanto que os negros estavam debaixo da mesa, né? Tipo, a gente sempre viu essa imagem como se nós fôssemos não humanos, né? Ali rastejando em troca de um pedaço de pão ou de um prato de comida. Então, tipo, essa ideia de subalternidade a partir da imagem. Isso foi construído, né, propositalmente, claro, pela história brasileira, né? E aí nós temos essa imagem construída também em nós, porque por muito tempo a gente achou que só aquele lugar era permitido para a população negra. Estou falando já numa imagem de criança, né? Já que nós vamos falar também de maternidade, eu cresci com essa imagem, né? Eu sou uma mulher negra quilombola, né, que cresceu com uma imagem de que o meu lugar era debaixo da mesa, ou num lugar abaixo dos brancos, né? Abaixo daqueles que dominavam e que acabam dominando os espaços de poder no Brasil e em vários lugares do mundo. Essa ideia, ela, de fato, me constituiu, mas não me destruiu. Eu acho que a gente está nessa crescente busca, né, de liberdade e, principalmente, de construção da nossa humanidade. Então, ao me deparar, né, enquanto mulher negra, num espaço de disputa, ou seja, onde eu me faço presente numa universidade, um espaço que a gente lutou muito para conquistar, né, as cotas raciais, o destaque ali nos debates políticos, né, a criação de políticas públicas afirmativas para a população negra. Então, me colocar naquele lugar de disputa foi extremamente necessário, porque me reafirma a minha identidade e me mostra que aquela imagem não me destruiu, ou seja, me constitui, mas me coloca no lugar de disputar os espaços de poder, os espaços de fala. Eu fico muito feliz de ver assim, que um programa como esse, levado por você, uma mulher negra, né, tratando a maternidade de uma forma tão bonita, tão ampla, e também destacando as principais problemáticas que isso envolve. As mulheres negras, elas têm carregado, né, desde do Brasil colonial, a maternidade, tanta maternidade negra, né, que era daquela criança que tinha que ser abandonada, né, inclusive do direito de amamentar, para poder amamentar os filhos das sinhás, né? Então, tipo, olha como que a maternidade ela está na nossa construção social, né? A literatura, eu estou falando a partir desse livro didático, né, de história, mas a literatura ela também tem feito esse caminho, né, de nos mostrar uma imagem totalmente perversa, né, do que é ser negra no Brasil. Então, eu acho que ao criar o clube, né, de leitura, foi nosso principal objetivo retirar, né, da prateleira, claro, aqueles livros que eram de histórias contadas de outras pessoas a partir de nós, né, querendo nos dizer quem somos e construir a nossa identidade sempre pautada nessas ideias subalternizadas. Né? Então, retirar das prateleiras ou ter também uma opção, né, de literatura produzida por autores negros que estão discutindo o antirracismo na sua escrita, principalmente nas suas narrativas. Né? E aí a gente percebe que a literatura no Brasil, que mesmo tendo imagem de pessoas negras, né, sendo escrita com a perspectiva de autoria negra, ela ainda reproduz, né, esses estereótipos, né? Então é muito necessário para a gente pensar em construir
um futuro possível, que a gente também saiba identificar essa narrativa que não é positiva, né, para os nossos filhos, né, e nem para os filhos dos brancos, porque a gente também auxilia no processo de construção de diferença, né, e de desigualdades, principalmente reproduzindo esse tipo de lógica. Então, eu acredito que a literatura, sim, é um caminho que a gente pode, sim, utilizar, sempre foi utilizado contra nós e agora tem sido utilizado a nosso favor. Muitos autores negros no Brasil têm produzido textos, narrativas esplêndidas, né, que têm nos auxiliado no processo de educação e principalmente de libertação de nossas crianças, né, de aspectos violentos, né, sofridos desde sempre. E uma das que a gente pode destacar é a imagem, né? Essa imagem nossa de externo, essa imagem de pessoa que sempre está necessitando, né, de uma ajuda para poder chegar onde quer chegar. Então, eu confesso que eu saí, né, do Brasil, né, tem 5 anos, porque eu A gente vai chegar lá, viu, né, nesse assunto, que eu quero te ouvir sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas quando eu saí do Brasil, a pretaria ela já tem assinantes do Brasil inteiro, né, e fora do Brasil, e já tem essa referência, né? E aí a gente teve que fazer uma remodelagem no projeto para poder, né? A gente está aqui agora tentando ensaiar um relançamento da pretaria, principalmente a pretaria Black Kids, né? Onde a gente consegue dialogar diretamente com os pais, né? Porque há uma preocupação muito grande, né, com essa linguagem, mas principalmente em como que os pais têm dialogado com seu filho dentro de casa. Porque a Bell Hooks, ela destaca, né, o quanto que é importante para nós livrar as nossas crianças de uma lógica de violência que, inclusive, nós, enquanto família, reproduzimos. E eu não estou falando só das famílias brancas, mas também as famílias negras, né? No geral, as famílias, elas têm ainda tido aquela mesma lógica, né, do direito romano, né, já trazendo aqui o direito para a conversa também, de que o pátrio poder, né, o poder do pai ou o poder do patriarcado, ele domina todas os outros elementos da família. Então, ou seja, a mulher, ela não tem capacidade para ser mulher, nem para herdar, nem para educar ninguém, ou seja, ela não é apenas uma figura, né, um elemento figurativo ali da família, né, somente para reprodução. Né? O pai é que tem um controle sobre o filho, assim como dita a regra, né, se ele vai viver ou não viver, se ele vai ser explorado no trabalho, e aquela imposição da ideia do pátrio poder. Então, eu acho que é importante a gente ver que isso ainda está enraizado, né, na nossa sociedade, né, e o direito romano ele se perpetua nesse aspecto. O patriarcado, ele toma, né, esse poder, né, apesar das lutas feministas no mundo inteiro, né, dialogando aqui no plural, né, também aí a gente pode trazer o feminismo negro, né, e tantos outros, interseccional, a gente vai ver que a mulher, ela acaba reproduzindo muitas vezes a lógica do patriarcado, ou seja, mantendo esse poder sobre a criança, né? Então, tipo, a criança, ela é dela, ela não é um ser livre para poder envolver, dialogar com o ambiente, dialogar com as suas formas de ver o mundo, até mesmo produzir pensamento. A criança pensa, ela também precisa ser escutada, e muitas vezes a mãe não deixa a criança falar. Então, a gente quer muito no projeto novo, na remodelagem do projeto do Clube de Leitura, a gente poder dialogar mais próximo das mães, né? Que não seja um clube que tenha milhares de assinantes, mas que seja um que consiga dialogar próximo dessas mães e dos pais, né? E que a gente possa, de repente, construir essa lógica, né, da produção de não violência a partir das narrativas e principalmente da escuta, né? O que nós ainda não estamos conseguindo fazer. Ô Mirtes, você está falando no sentido você está falando de libertação, né? E agora, assim, me tocou muito, porque você, quando traz, quer dizer, a gente está falando de racismo, você deu vários passos ali, assim, não é só isso que a gente está reproduzindo, né? Vamos falar de esse Sim. sistema do patriarcado
de você ter domínio sobre as pessoas, né? Falar sobre algo, mas sobre alguém. E você trouxe essa coisa, essa nova perspectiva, né? De como as mulheres reproduzem isso, reproduzindo um sistema de propriedade mesmo. Foi um baque Exato. agora ouvir isso. E é algo. Pode continuar. É porque eu estava na semana passada conversando com o Daniel sobre masculinidades, e eu falei assim, Daniel, a gente tem essa dificuldade estamos com a construção de novas masculinidades, né? Ou a gente está construindo, né? Mas na verdade querendo dar espaço, reconhecimento para isso. Mas quem está fazendo isso é quem reproduz esse sistema, o machismo, tal. E você vê muitas mulheres com pautas feministas, mas que os companheiros não acompanham, né? E as mulheres também nesse aprendizado. Agora você acabou de trazer uma outra questão, né? Então, assim, como que a gente consegue aí, nesse caminho de estar desconstruindo um, construindo o outro, a gente chegar num bom lugar, né? Talvez a gente tenha pressa, mas tem um caminho longo. É um caminho longo. Tem um É caminho um caminho longo. longo e eu vou dizer coisa para você. Muitas vezes eu fico pensando assim, eu tô te dizendo isso, eu estou refletindo sobre isso, mas será que eu consigo praticar isso? Porque esse é o grande exercício o grande desafio, né, que a gente tem, nós, enquanto pessoas que estamos buscando ser livres, né, não ser dominado por ninguém, mas também ao mesmo tempo a gente se vê dominadora ou dominando alguém. E os nossos filhos são a nossa propriedade. Tá colocado isso. Ele só vai ser livre a partir dos 18 anos, quando ele tiver a sua maioridade, né, que vai permitir ele reconhecida legalmente. Legalmente, exatamente. Então, isso é colocado. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai ser assim, não é isso? Então, tipo, a educação, quem molda somos nós. Então, que tipo de educação que a gente está criando, né, ou transmitindo para os nossos filhos? É um desafio constante. Eu me vejo o tempo inteiro, porque uma das coisas que eu ultimamente tenho conversado muito com meu marido, meu companheiro, falei assim, olha, eu pensei que eu nunca ia bater no meu filho porque ele fez alguma coisa de errado. Eu tentei dialogar de todas as formas e eu olho para trás e eu vi que eu falhei. Eu falhei com isso, mas eu também fico às vezes me perguntando que sociedade é essa que nós temos hoje? Será que a sociedade tem aquele ditadinho que o pessoal usa por aí e outra? A gente reproduz muito, principalmente nós mulheres negras, para criar uma criança, é preciso de uma aldeia, né? Uma aldeia inteira. Essa aldeia inteira, que aldeia é essa? Essa aldeia, ela é a sociedade. Se a sociedade não nos ajuda a criar os nossos filhos, como que nós mulheres vamos dar conta, né? Com toda a problemática, né? Porque o cuidado sobre os filhos, a atenção, né? Aí eu vou falar sobre a questão do cuidado, porque de fato envolve várias questões. O cuidado sobre os filhos, o cuidado sobre a família, o cuidado sobre o marido, o cuidado sobre os pais, sobre os irmãos, sobre aqueles idosos, sobre as crianças que possuem alguma necessidade especial. Os autistas, então, requer um cuidado absurdo. E essa sobrecarga, né? Uma sobrecarga assim, eu falo, humanamente impossível, nos coloca em muitas vezes situações de violência com os nossos filhos. E isso também é, né, um efeito desse poder dominador, né, dos sistemas, do sistema patriarcal, do sistema colonial que nos impõe também essa condição, né, e muitas vezes de um sistema que a gente não tem controle. Então, por isso que eu sempre falo aqui, né, em Cabo Verde, a gente tem essa lógica de dizer assim, muito se fala, né, ainda, no Brasil nem tanto, mas aqui em Cabo Verde fala-se muito, as mulheres são tudo machistas, as mulheres são machistas, mulheres não podem ser machistas, assim como negros não podem ser racistas, porque é um sistema, ele é tão entrelaçado, tão construído estruturalmente nas sociedades, que nos impõe essa condição de apenas reproduzir. Então, tipo,
essa lógica da violência, essa lógica do poder sobre as crianças, né, e também de dizer que ele vai responder, né, fisicamente por um erro ou por algo de não ter obedecido. Olha a ideia de obedecer. A gente exige que nossos filhos nos obedeçam o tempo inteiro. Nossa, eu tomo cuidado para não usar essa palavra quando eu escorrego, puxa vida. E aí já foi. E aí a gente fica se culpando também, porque a gente não consegue lidar com o sistema construído, e por mais leitura, por mais diálogo, por mais que a gente se coloque à disposição, né, de falar sobre o assunto, muitas vezes a gente não tem um espaço como esse aqui, né, para poder expor, também nos desabafar, né, uma situação que é real, né, e que nos adoece todo momento, e que a gente fala assim muito de sobrecarga, fala de saúde mental, né? É toda essa sobrecarga que é colocada na nossa vida todos os dias. Eu estou aqui porque já realizei meu trabalho, meus filhos estão no jardim, ou seja, a sociedade, essa aldeia está funcionando. A aldeia, para que eu dê conta de trabalhar, estar aqui falando sobre o assunto, dialogar, ou às vezes pesquisar, fazer um trabalho extra, né, dentro dessa perspectiva, uma pesquisa, uma leitura, né? E aí, à tarde, retornar com meus filhos e dar continuidade ao diálogo que a gente começou pela manhã, antes do café e antes de levá-los para a escola. Então, é algo assim, constante. Janaína, todos os dias eu tenho aprendido com a maternidade, não tem sido fácil. Fico refletindo sobre vários aspectos, porque, enquanto militante dos direitos humanos, militante do movimento negro, mulher negra quilombola, tudo me atravessa. Tudo me atravessa porque eu vou pensando assim, eu não posso ser assim, fazer uma luta aqui e esquecer aquela de lá. Porque não tem sentido eu fazer um discurso, né, daquilo que eu não pratico, ou até mesmo um discurso que eu falo de libertação da mulher negra ou libertação da mulher de forma geral, né, e esquecer das outras especialidades de todas as outras mulheres, né, e de esquecer também de como eu pratico, né, essa minha filosofia, né, de que está falando aqui, com os meus filhos. Então, eu confesso que eu tenho, tempos em tempos, né, refletido sobre isso, e eu acredito, sim, que a leitura, a literatura, assim como diálogos, né, que têm sido feitos, eu tenho ouvido muito, falo assistir, porque eu assisto os podcasts, eu gosto de assistir os podcasts, eu não só ouço. Os que tem no canal no YouTube, eu faço questão de assistir, eu gosto de ver, esses diálogos de mulheres de diferentes áreas sociais, né, e de diferentes áreas de conhecimento, dialogando sobre o assunto. Depois eu vou assistir o programa todo para acompanhar, né, a minha outra colega que esteve aqui no programa. Eu espero que a gente esteja caminhando, Janaína. São muitas coisas. São muitas coisas. Deixa eu ouvir você falando, né, pensando sobre contradição. Eu acho que esses espaços, eles são... e falo de mim, assim, porque quando eu comecei o Mamas, meu filho estava com 2 anos, né? A gente estava falando aqui antes de começar o programa. Acho que foi antes de começar o programa. E foi meu letramento, vamos dizer assim. E comecei o programa porque eu queria ouvir, queria aprender. E toda vez que recomeça o Mamas, eu vou assim, poxa, tal coisa, como se eu fosse relembrando, né? Questões que são importantes, que surgem com a maternidade, que me fazem refletir e que eu preciso, ouvindo eu vou aprendendo e me coloco nessa posição também, né? Assim, será que, como disse Trudoado Rico, uma autora indígena, ela falou, faça que sua cabeça e seus pés estejam, seus olhos, sua cabeça e seus pés estejam sempre na mesma direção, né? Aí a gente tá, e a gente com a contradição humana, né? É difícil. Verdade. Olha, a gente tem 2 minutos. 2 inacreditáveis minutos. Eu te ouviria por horas. Aqui é você, Kátia. Não. Você vai. Não, peraí. Deixa eu quero. Não, eu queria que você, se você pudesse,
né, de uma forma muito resumida, obviamente, falasse sobre essa experiência de Cabo Verde, porque a gente já teve essa conversa, e como a gente está falando de futuros possíveis, eu lembro bem que você me falou sobre essa experiência aí, desse olhar do outro e de como você também muda o seu olhar de acordo com o lugar que você está e como você recebe, né, o olhar das pessoas para vocês. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa experiência, pensando nesse futuro possível, em 2 inacreditáveis minutos. Eu vou tentar. Veja bem, Janaína, nossa vinda para Cabo Verde foi justamente porque meu filho já tinha nascido e a gente tinha combinado de que nós criaríamos ele em Cabo Verde, né? Um país africano, miscigenado também, muito semelhante ao Brasil, né? Parece o Brasil negro, né? Mas tem uma outra configuração, né? A maioria da sociedade cabo-verdiana ela é negra, de diferentes cores, mas a sua maioria. Diferente do Brasil, a gente chega ali a quase 60%. Só que a grande questão não é só a questão de ser maioria, mas isso aí conta. A forma como o racismo opera no Brasil é diferente de como o racismo opera em Cabo Verde. Então, essa visão foi o principal objetivo da mudança nossa de lá para cá, porque eu não queria que o meu filho sofresse as mesmas micro, né, violências que o racismo impõe, até macro violências, né, desde do seu nascimento, né, porque às vezes a mulher sofre o racismo ali na maternidade, né, Na na hora maternidade. de ter o seu filho. Graças a Nascer, Deus né? eu não tive essa situação, meu filho também nasceu prematuro, ficou muito tempo na maternidade e tudo mais, mas eu sabia que uma hora ou outra ia acontecer, eu tinha certeza disso. E aí eu falei assim, bom, eu preciso vislumbrar um futuro melhor para os meus filhos, e aí tem a ver com o nosso programa, né? Um futuro possível para que eu crie ele livre dos efeitos maléficos, né, e até cruéis que o racismo impõe no Brasil. Eu não queria que o meu filho passasse pela mesma história que eu passei quando eu era criança, né, até a minha vida adulta. Então eu falei assim, Cabo Verde talvez seja um caminho. Já conhecia Cabo Verde desde 2017, inclusive passei em Recife nessa época para vir para cá, tá certo? Saí do Espírito Santo, fui Belo Horizonte, Recife, vim para cá. E aí, quando eu chego em Cabo Verde em 2017, era véspera de Natal. Eu vi o primeiro Papai Noel negro na vida, que eu nunca tinha visto, e nem imaginava que poderia ser um Papai Noel negro. A partir daí foram várias desconstruções de imagem, de identidade e até de violências que eu sofri na minha infância. Meu filho ainda não tinha nascido, né? Então eu fui preparada para poder ter essa noção de que era possível criar meu filho aqui. Claro que eu não estou dizendo que Cabo Verde é perfeito, mas nesse aspecto ele me deu uma resposta. Meu filho já está com 5 anos, ele veio para cá com 1 ano, né? Agora nós temos uma menininha, a Bárbara, e eles estão vivenciando aqui uma situação de crianças, né? A Babi um pouquinho mais clara que o Francisco, mas ainda é bebê, então pode ser que mude, né, o tom de pele, mas a questão de tonalidade de pele aqui, nós temos, é claro, uma problemática de violências contra pessoas, quanto mais tonalidade escura for da pele, isso aí é normal, acontece no Brasil e acontece aqui também. Normal no sentido, né, de pensar a questão do colorismo. Aqui também tem colorismo, mas é uma criança negra. Diferentemente do Brasil, aqui não tenho aquelas violências e microviolências que o racismo impõe aos meus filhos em Cabo Verde. Então, eu tenho percebido que eu consigo, inclusive, caminhar nas ruas de uma forma mais livre, eu, enquanto mulher negra, né, caminho nas ruas com mais liberdade, ou seja, me compreendendo enquanto humana e não como negra, ou tendo
reafirmar esse lugar o tempo inteiro. Então, acho que foi esse o ponto fundamental. Vou só tentar trazer isso aqui para você. No outro programa, a gente vai falar mais sobre isso. São muitos outros aspectos. Eu acho que se eu tivesse reduzido, não seria justo. Ok? Mirtes, eu acho que essa experiência que você traz é uma experiência que a gente gostaria de ter aqui, né? Nesse sentido. E acho que ter referências é uma forma de criar futuros. Sim, a referência, sim. Em Cabo Verde, nós vemos as nossas imagens, né? Os nossos fenótipos em todas as classes sociais. Então, nós vimos, isso aí já é um grande feito, em todas as instâncias de poder, em todos os serviços, ok? Então, isso aí já é um ponto, assim, de partida, de possibilidade de futuro, né? De poder disputar de igual para igual, né? De poder realizar coisas sem ser taxado, né? Isso é muito importante e, tipo, é só essa liberdade de fluir na sociedade, né? De caminhar, de seguir, de recuar ou de vir ou de sugerir é muito, muito, muito interessante. Até mesmo na hora de dialogar, meu filho tem muita criatividade, ele tem desenvolvido isso e tipo a sua afirmação, a sua autoestima, isso aí eu percebo que não é como era minha quando era criança, né? Então isso já me coloca assim, eu já acertei tendo trazido ele para cá, sabe? Mas é claro que há outras problemáticas que precisam ser enfrentadas, né? Nós sabemos disso, que não é apenas o racismo que molda as sociedades, nós temos outros fatores de desigualdades que estão colocadas nessa sociedade, sim. Mais um programa para a gente fazer. Mirtes, eu te agradeço demais, a gente estourou nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito sua presença, como Kátia, que já esteve aqui comigo também nessa conversa sobre futuros possíveis. E a gente sabe que não tem, se a gente está pensando em futuro, a gente não tem nada fechado, né? É uma construção de fato. Muito obrigada, sorte, bons tempos aí para você, para Francisco e para Bárbara. Obrigada, Jana. Um grande beijo. Fique bem. Outro. Tá? Mande notícias. Tchau, tchau. Você também. Espero que em breve. Sim. Pra Eu gente vou terminar encerrando por aqui. Isso. Bom, meus meninas e manas, vai ficando por aqui. Hoje, nosso tema, dentro de futuros possíveis, a gente falou de espelho meu. Eu tive uma conversa com a psicóloga Kátia Brandão, agora com minha amiga querida, advogada, idealizadora do primeiro clube de literatura antirracista do Brasil, Pretaria Black Books e Black Kids, Mirtes Santos. Bom, meus meninas e manas, tem produção de Bruna Figueroa, hoje com produção também de Manu Mendes, suporte técnico de Gui Barreto e Eduardo Detmering, programação musical de Lore Fragoso, Manuel Malaquias, eu sou Janaína Serra, a gente se encontra na próxima terça, toda terça, entre 2 e 3 da tarde, aqui na sintonia da 101.5 FM. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.